E seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo Astral, esse querido podcast das queridas Tintas Renner. A gente conversa aqui 2 vezes por mês com pessoas incríveis, com histórias maravilhosas que sempre nos mantêm com o astral lá em cima. E seguindo na nossa caminhada do conhecimento e das boas histórias, hoje a gente vai trocar uma ideia com o arquiteto e urbanista Samuel Zucchelli. E assim, né, eu quero entender um pouco quanto a arquitetura, o ambiente onde a gente se encontra, as cores desse ambiente, isso de fato influencia no nosso astral, né? Eu tenho certeza que sim, a gente tem aquela clássica mudança de final de ano, agora vai tá vindo ano novo, vamos mudar a cor, vamos mudar tudo, troca a cor, e aquele negócio já muda a vida da gente. Ah, o escritório de trabalho, tu mudou uma coisa de lugar, botou uma tinta diferente na parede, aquilo já te dá outro gás de vida. E assim, né, é legal a gente trocar essa ideia aqui. Esse podcast, ele é gravado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde recentemente a gente teve uma situação desastrosa que foram as enchentes, né? Foi uma das maiores catástrofes climáticas aqui do nosso estado. E, cara, barro, sujeira, sabe? Então, se tem uma coisa que é bom de trocar ideia também, é falar sobre cor, é falar sobre renovação. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, precisa realmente se recolocar de novas energias para seguir em frente. E hoje também, né, falando nisso, reabre o nosso aeroporto, né? Nossos voos começando hoje aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Então vamos trocar uma ideia com o Samuel, querido. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Astral. Obrigado, fico muito feliz pelo convite. Acho que vai ser muito legal o papo também, a ideia de cores e tudo mais. A gente adorou te convidar. É muito legal. Tá, e me fala, vamos começar já por aí. Como é que tu acha que a arquitetura, que as cores, que o ambiente onde a gente está inserido influenciam de fato no nosso astral, no nosso emocional, no nosso ânimo? Tá, bom, a minha formação agora e a minha especialização em neuroarquitetura é exatamente sobre isso, né? Que massa. É entender, principalmente, estudar o comportamento das pessoas, entender quem que são aquelas pessoas, quem que é o usuário do espaço, pra gente entender qual que é a cor que a gente vai colocar ali. Então, a gente pega muito da teoria das cores, mas a gente não vai se basear só nela, tipo, vermelho é amor, verde é harmonia, por causa que cada pessoa é única. Então, toda a cor que a gente vai ter vai ser pensada para essa pessoa. Então, a gente tem, enfim, traumas de pessoas com alguma cor, alguma coisa. Então, a gente sempre vai trazer. Então, às vezes, a gente vai ter também ambientes mais neutros, de traumas, de ambientes muito coloridos, que a gente vem de um estudo de tendência lá atrás, anos 2000, a gente tinha cor... Google muito saturado, assim. Então, tem gente que dentro de casa, não, vamos mais pro neutro, alguma coisa assim. Mas tem gente que já gosta de muita cor e quero cor. E a gente vai fazer todas essas jogadas para fazer as cores fazerem sentido e elas ficarem ali dentro daquele ambiente por muito mais tempo. Mas quando a gente fala em cor, a gente não fala só da cor da parede, né? A gente tem cor de móveis, a gente tem a parede, a gente tem iluminação, a gente tem obras de arte. Então, tudo isso traz cor ali pra conjunto, dentro. Né, é Samuel? um conjunto. Então, a gente pode ter um ambiente onde as paredes são mais neutras, mas a gente está jogando com obras de arte, ou ali um ponto de cor. É sempre interessante. O que é cor? Tudo é cor. Branco é cor, branco é cor. Preto é cor, preto é cor. Então, tudo é cor. Então, como que a gente vai jogar essas cores ali dentro do ambiente, entendendo que a madeira é madeira, mas tem uma cor ali também. Então, é essa o ponto, assim, realmente. Hoje a gente também está vindo ali de uma cultura ali depois dos anos 2000, 2005, onde nossas cidades foram ficando cinza, né? Nossos carros foram ficando branco e preto e pouquinho. Então, se a gente olha lá anos 60, a gente tinha muito mais cor dentro da cidade, dentro do mobiliário. Baita ponto. E hoje a gente veio nesse design minimalista total, assim, e agora a gente está tentando quebrar isso de novo, assim, para trazer um pouco mais de animação. Também dentro do estudo de tendência do que a gente veio vindo, agora a gente está vindo para aquele lá, né? Casa com cara de casa. O que é uma casa com cara de casa?
Esse é um baita ponto, me fez refletir realmente, né? A paleta de cores dos carros de outrora era imensa, era incrível, tinha nomes as cores, a ocre e marajó, sabe? Tipo assim, hoje é branco, preto e realmente e cinza, prata, né? E uns tons sem saturação, Sem né? nada. As casas também, muito comum, clássicas, casas pintadas de azul, verde e meio Google mesmo, Meio né? Google, Bem estouradonas. E bem agora saturado. é tudo meio fachada, meio parecida. Tudo e cinza tal. com branco. Como é que essas coisas se tornam tendência? Olha só que pergunta, às vezes, talvez meio complexa, mas o que fez, por exemplo, que o estilo industrial tivesse ficado na moda e quando vê, tu só tem apartamento estilo industrial, sabe? Como é que isso roda? Eu não sou o maior estudioso de tendências, assim. A gente tem áreas hoje que estudam tendências e comportamento. Mas, geralmente, a tendência ela é muito parecida com a moda. Então, o que tá na moda, o que sai de moda. Então, é sempre assim. Se o vermelho estava muito na moda, ele vai chegar no momento que ele vai saturando, que ele vai participando da elite criativa, vai chegando ali e vai tomar conta. No momento que ele toma conta, a gente precisa de alguma coisa diferente. Então, a gente volta para a dualidade. Então, joga com o contraste. Então, daí talvez, vai ser o azul. Então, é um pouquinho disso. Dentro da arquitetura das cidades, tudo acontece mais lentamente. Não é como na moda, onde a gente tem sazonalidade. Então, porque é uma construção que também é mais fácil, né? De mudar Exatamente. a roupa do corpo do que tu mudar a tua construção civil. É um valor muito maior, muito mais agregado, mas a gente tem exatamente esse ponto, onde a tendência vem, vai surgindo, vai popularizando, popularizou. Tomou a grande massa. Tá, agora, mas a gente quer fazer diferente. Como é que a gente vai se destacar? Vai fazendo diferente. E aí tem os estudos de tendência que eles vão estar sempre analisando para onde é que está indo, que são as análises de consumo, de comportamento e tudo mais. Então, tem toda essa ideia assim. Então, a gente vem da tendência lá dos anos 2000 de a gente ter uma parede vermelha, uma parede rosa, uma parede azul, uma parede... E, então, isso gera nas pessoas, hoje, 20 anos depois, 15 anos... cor como um trauma, assim, porque aquela cor blocada, saturada, pesada. E era numa parede só, né? Uma parede só. Uma só. Uma só. E o sofá. Isso. Então, com um sofá na frente. A gente vem, traz, então, onde a gente pode jogar essa cor? Então, a gente também tá trazendo mais, a gente gosta de trazer cor dentro dos projetos, mas entendendo onde é que tá essa cor. Essa cor, ela vem a partir de qual saturação, de qual nuance, de qual cartela. Então, para fazer dar sentido, né? Então, para as pessoas estarem dentro desse ambiente, se sentirem bem ali dentro, né? Porque tu tá dentro da tua casa, tu tem que estar se sentindo bem dentro da tua casa. É o teu refúgio, é o teu ninho, aquilo ali, né? Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor no mundo. Então, essa é a nossa missão, transformar isso no melhor lugar do mundo pra ti. Então, a casa do teu colega não é pra ser o melhor lugar do mundo pra ti, é o melhor lugar do mundo pra ele, né? Mas pode ser uma referência do que tu gosta. Pode ser uma referência. Então, assim, hoje, assim, dentro da Neuro, a gente estuda muito essa parte de comportamento, quem que a pessoa, a gente faz um briefing muito detalhado para entender quais são os traumas, o que a pessoa gosta, viagens marcantes. Então, tem gente que gosta muito de praia. Quando eu falo paleta de cor da praia, vem listrinha azul, alguns toques vermelhos, branco, mas tem gente que daí é muito legal, mas tem gente que não gosta do clima de praia, gosta do clima industrial. Então, são tons mais escuros, mais pesados. Gente que é mais urbana a gente pode trazer umas cores mais blocadas, mais referentes a grafites e tudo mais. Então, hoje em Porto Alegre também a gente está tendo muitos grafites aparecendo na cidade, muitos murais nas fachadas dos prédios. Lindos. Que traz uma vida para a cidade, traz cor. Então, é muito legal, né? Então, isso é... Inclusive, a Tintas Renner, que é uma das patrocinadoras desses murais. Muito legal. Eu achei muito legal esse termo neuroarquitetura. Acho que a gente pode até ir um pouquinho mais a fundo dele daqui a pouco. Não é a tua especialização, a parte de tendências, mas a gente podia tentar tirar aqui uma febrezinha de qual é a ideia para 2025, assim, né? O que a gente espera de tendência, isso aqui é uma consultoria gratuita para quem está assistindo, né? Eu, no caso, como estou olhando aí os apartamentos, quando vê o cara já leva isso, né? Essa consultoria para casa. O que tu tá enxergando, assim, para 2025, no quesito ambientes, cores e arquitetura? É muito a tendência que a gente está vendo em TikTok, Instagram, consumo rápido, mídia, grande mídia, onde que circula? É a casa com cara de casa. Então, a gente está voltando agora, saindo daquele minimalismo exagerado de muito mármore, muito branco, pouca cor,
que a gente via muito em construtora, que a gente brinca, às vezes, tipo assim, parece um apartamento decorado. E tá vindo essa tendência, a utilizar mais tecido, mais madeira, a iluminação mais indireta, uma iluminação bem trabalhada, que faz sentido também ali pra dentro. Não só colocar luz, iluminar. Esse é o maior ponto, iluminar. E o que a gente está iluminando? Então, a gente ter esses pontos, assim, ele volta um pouquinho ali para um olhar de uma casa de campo, com telhados. Então, também eu vejo que está vindo, assim, de volta a nossa construção bem espontânea gaúcha mesmo, que são os telhados de migração. Que massa. Então, tá voltando. A gente sempre, no escritório, a gente sempre tem essa pegada, assim, de querer trazer o que é nosso, da nossa herança de arquitetura, né? Então, o que é vernáculo, assim, são os telhadinhos, as construções italianas e alemãs. Que é influência total italiana e alemã, o nosso estilo arquitetônico. Então, hoje também, dentro da arquitetura brasileira e do design de mobiliário brasileiro, a gente tem muita utilização de madeira, a gente tem madeiras excelentes no Brasil, palhinha, cobogós, são marcos de arquitetura brasileira que estão voltando para os projetos de uma forma contemporânea, retrabalhada, mas que isso, assim, tá trazendo muito, assim, essa cara com essa casa com cara de casa. Então, parece até um pega-ratão ali, né? Um trava-língua. Um trava-língua, mas é isso, assim. Então, tá vindo esses pontos, assim. E a cor tá vindo nesse sentido de trazer esse conforto para dentro, trazer essa identidade das pessoas ali, sabe? Então, trazer esse toque de alegria, de jovialidade. Então, vejo que está vindo nesse sentido, assim. São casas cada vez mais confortáveis. O estilo industrial tá deixando de aparecer. Tá vindo muito mais esse estilo mais voltado para o campo. Bastante biofilia, que é a presença... Contato com a natureza. A gente tem formas diretas e indiretas de trabalhar com a biofilia, né? Que não é só... coloca uma planta. Parece eu sei que eu sou. Mas é a gente ter iluminação natural. Traz a samambaia. Muito iluminação natural, a vegetação, a presença desses tons. Então, assim, tudo isso, assim, faz muita parte que tá vindo para essa casa nova. Então, também trazendo esses apartamentos novos, com plantas um pouquinho maiores, mais abertas, onde a gente consegue criar... Mais estilo estúdio, não é? Meio abertão. É, bastante também. Então, para as pessoas, claro que hoje, depois da pandemia, também baixou muito o ritmo das pessoas. Muita gente saiu da capital, voltou para o interior. Saiu do apartamento, foi para casa. Então, para ter esse contato com pátio, com grama, com plantas. Então, também isso está voltando para dentro dos apartamentos. Então, as floreiras nas janelas, árvores na rua. A gente tem o privilégio de estar numa capital muito arborizada. Então, a gente tem árvores antigas grandes que chegam a 4, 5 andares, que é maravilhoso, né? Então, ter essa visão da cidade onde não é só cinza e telhado e prédio, é ter vegetação. E quando a gente traz vegetação, a gente traz árvores, a gente traz passarinho. O que é mais legal que um passarinho cantando ali na tua janela de manhã, sabe? Então, isso traz muito mais conforto. Isso é biofilia. E isso é tu estar dentro de casa, tu tá conectado nesse lugar, onde na cidade tu não só escuta o barulho do carro e da obra, é tu escutar o passarinho, sabe? Tu vê a flor só a selva de pedra. Então isso é muito bacana, assim, a gente ter dentro de cidades e a gente ver onde a gente está morando. Claro que a gente tem áreas muito povoadas, de muita verticalização, centro histórico, tudo mais. Mas que também é lindo. Também é lindo, tem a história da cidade, tá ali. A cidade aconteceu nessas áreas mais antigas. Então, também é achar essas joias dentro do centro histórico, assim. Então, tu repovoar o centro de uma forma. Então, a gente, quando entra nesses apartamentos antigos, a gente também guarda a história deles. Então, a gente tem aqueles detalhes de forro, aquelas molduras. E a gente sempre diz assim, vamos deixar. Não vamos tirar, vamos deixar a história desse apartamento, a história de vocês, vai ter aqui, a gente reforma, vai ficar contemporâneo, vai ficar atual, mas ele vai contar a história, então fica muito, muito legal, assim. Cara, isso é muito legal, eu gosto muito de arquitetura clássica, assim, aqueles prédios construídos em 1920, sabe? Modernos. É verdade. Modernistas, clássicos é mais antigo. É mais antigo, ok. Eu não sei qual era a escola correta. Modernistas. Perfeito. Deixa eu te perguntar, cara, nós temos um evento em Porto Alegre, que é o Mostra Elite, né? Me fala um pouquinho como é que é a tua relação com isso, como é que foi a participação e qual é a ideia para os próximos aí, né? Cara, a Mostra Elite vem num
semi-convite do nosso fornecedor da Elevato, né? Que hoje também é anunciante da Mostra Elite. O vendedor que me atende, o João... Abraço, João. Da Elevato, Olhou lá da Elevator e disse assim, por Um que tu não abraço pra faz eles. Mostra Elite? E eu disse, não sei, nem me ocorreu, assim. Ele disse, não, tu é bom, faz. Por que não? Não pensou? E daí eu fiquei matutando aquilo ali. E daí ele disse, pra dar esse ano, que seria 2023, não dá mais tempo de inscrição, mas pensa pra de 2024. E daí eu fiquei... Por que não? Estudando, né? Enfim, Aham. posicionamentos. A gente é um escritório que a gente atua no interior e aqui em Porto Alegre. Nossa sede hoje física é só no interior, então também a gente tem que entender essas demandas. Claro que a gente tá aqui também, a gente atende aqui presencialmente, mas entender como que vai entrar Sim. isso dentro do cronograma, dentro, né, do planejamento. Mas surgiu que ficou à vontade e aquele gostinho, por que não, sabe? A gente sempre gosta de um desafio. Claro. Então, trazer isso. Então, foi, vamos participar. Então, foi... É uma participação marcada para consolidar a marca, mostrar o que a gente sabe fazer, o que a gente pode fazer, trazer a NeuroArc, que também está vindo como uma tendência para estudo de arquitetos, né? Cada vez ela vem se popularizando mais, principalmente no Brasil. NeuroArc é o estudo de neurociências aplicado na arquitetura. Muito legal. Então, a gente pega todo aquele conceito de neurociências, como que funciona, a base do coach. A base do coach e traz para arquitetura. Mas não é coach, assim, a gente faz um estudo muito sério sobre isso, né? De como as pessoas funcionam, qual é o comportamento, psicologia, tudo isso. E aí, então, trazer isso para dentro de um ambiente. E aí, aquilo é um ambiente de visitação. É uma mostra de arquitetura. Então, como que a gente faz um neuroambiente ali dentro, entendendo todas essas questões para trazer? Então, a gente vai estar trabalhando com o que a gente sabe fazer, que é encantando. Então, assim, é um ambiente que é o que esperar do ambiente, tudo. A gente vai trabalhar com percepção multissensorial, então a gente vai ter... A visão vai estar sendo muito trabalhada, olfato, a gente vai ter aromas, a gente vai ter sonorização, a gente vai ter degustação de vinhos dentro do espaço. Então, é um espaço com operação também. Então, a gente vai ter toda essa relação de tudo que vai dar para fazer para criar um espaço muito bacana, que as pessoas entrem ali dentro. São 65 metros quadrados de espaço. É grande. É grande, então cabem 25 pessoas sentadas dentro do projeto, então, para fazer o consumo dos vinhos, mas é criar uma experiência. Então, a gente também vai estar trabalhando com o lúdico, de brindar os momentos. Então, desde a parte do nome do espaço, a gente já estou trabalhando no conceito dele. Então, desbravando o conceito do nome, já dá para entender tudo que a gente está trabalhando ali dentro, né? Porque o nome é Brinde Barril. Então, é brindando as histórias que ali dentro já tiveram e as novas. E o barril, porque é um espaço que ele tá ali conservando todas as histórias da família que morou ali dentro. E é uma adega. Então, o vinho a gente guarda no barril. Então, essa é a ideia, é o Brinde Barril. Esse é o conceito, é o nome do nosso espaço. Então, a gente tá vindo grande, assim, pra... Deve ser desafiador, né? É desafiador. Né? Porque tu coloca... Cara, tu coloca em xeque, tu coloca de fato à mostra aquilo que é o conceito de vocês, o trabalho de vocês, e uma exposição sempre é se colocar a julgamentos, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é um espaço diferente, ele tá fugindo bastante da ideia, as referências também são muito boas, assim, lugares que eu conheci, que eu viajei, para fazer algo diferente, assim. Então, é um lugar ímpar, que não é copiável, não é copiado, ele tem a sua própria identidade. Genuíno, vem assim, muito de mim, da minha expressão, mas não é sobre, por exemplo, a minha casa. Ele não tem nada a ver com o ambiente onde eu moro, porque o ambiente onde eu moro, ele é pensado para mim como que eu funciono e como eu me comporto dentro de casa. Não tem nada a ver com o Samuel projetista, mirabolante, que pensa fora da caixa, sabe? Então, ele traz muita cor. Ele é uma cor, assim, que não é óbvia e num lugar que não é óbvio. Então, assim, esperem coisas grandes com uma iluminação totalmente voltada pro intimismo, pro conforto e pro uso, assim. Então, também, ele é um ambiente semi-comercial, tô dizendo assim, onde tu olha ele, tu não sabe se ele pode ser aplicado
é uma adega, né? Se ele pode ser numa casa, se ele é um projeto residencial, ou se ele pode ser um bar conceito. Então, ele tem essa mescla, assim, eu quero gerar essa dúvida mesmo, assim, onde eu deixar que as posso pessoas se colocar expressem. isso? Mas ele funciona como uma casa, dentro de uma casa como espaço? Funciona. Mas ele funciona como um bar? Funciona. Então, essa é a ideia, assim, a gente ter essa dualidade dentro do ambiente e essa operação também, que vai ser muito bacana. Que massa. Cara, o mercado da arquitetura, ele tem se transformado rapidamente, né? Assim como muitos mercados, né? Hoje em dia, a velocidade das coisas, de fato, ela é outra e ela é impressionantemente rápido o processo de evolução. Como é que tu vê o papel das novas tecnologias, o uso de inteligência artificial, né, que sempre coloca a gente num processo de reflexão sobre o futuro, sobre as profissões e tudo mais, no processo criativo, mas também de execução de projetos de arquitetura, assim? Tá, a gente brinca dentro do escritório, assim, que o nosso trabalho nunca vai ser tomado por inteligência artificial. Porque a quantidade de fatores que a gente trabalha para fazer um projeto é muitos inputs que tu teria que dar para para essa inteligência conseguir trabalhar. São análises muito grandes e existe o toque humano. Que existem coisas que não são mensuradas. Por exemplo, não são substituíveis. E não são substituíveis, assim. Então, a gente diz que o nosso toque, que é o toque humano, dentro da parte de projeto, não tem, sabe? Então, claro, que um trabalho, um serviço técnico, tu vai conseguir fazer execução, vai conseguir fazer automações dentro do projeto. Isso sim, isso a gente trabalha já há muito tempo, né? Hoje, com as novas tecnologias dentro do BIM, que é Conhece o que é o BIM? O BIM é um tipo de projeto que a gente faz, é uma cultura, na verdade. Não é bem isso, assim, eu posso estar falando um pouquinho de besteira, mas é que ele tá tão inserido, assim, dentro da minha cabeça que eu não consigo mais quase, assim, simplificar ele. Mas a gente Build Modelation and Information, que a gente modela a informação na construção. Então, o modelo que a gente constrói, ele é exatamente isso aqui dentro do programa. A parede é parede, ele entende que é parede. A porta é uma porta, ele entende que é uma porta. E daí, dentro disso, dentro do software, a gente consegue ter automações para fazer um projeto executivo. Mas dentro da criação, claro, tu joga hoje lá na inteligência artificial, descreva para mim como que seria alguma coisa. Cara, ele vai te descrever, ele vai te dar um projeto, tantos metros quadrados de área, com uma janela, com uma porta de tal tamanho e tal tamanho. Mas a arquitetura vai além disso, é analisar quem são as pessoas, quantos usuários. Uma pergunta que eu sempre faço é, você gosta de receber pessoas em casa? Sim, com qual frequência? 3 vezes por semana. Quantas pessoas? 12 pessoas. Então precisa ter uma mesa grande para receber. Porque, não, a gente assiste filme. Não, a gente faz um jantar, faz uma refeição. Então precisa de ter espaço, além da mesa, na sala. Porque as pessoas que sentaram na mesa vão precisar sentar no sofá também. E um espaço de cozinha, de armazenagem, porque são panelas grandes, é um fogão grande, é um forno grande. Então, verdade, né? Já influencia. É uma quantidade de fatores muito grande, assim. Então, é muito fator pra gente que a gente tem que estar sempre pensando neles para conseguir ali. Dentro do projeto de criação, eu digo assim, o toque humano faz muita diferença. Eu acho que vai muito tempo ainda para evoluir nesse sentido onde uma máquina, uma inteligência artificial vai substituir um arquiteto. Acho isso longe. Mas dentro das automações de escritório, a gente utiliza, sim, inteligência artificial para melhorar a imagem, para ajudar no projeto executivo. Isso, sim, são ferramentas que eu digo assim, elas têm que vir como ferramenta de auxílio e não de substituição. Então, acho que esse é o ponto, assim, a gente não entender o que é substituição e o que é auxílio, sabe? Eu acho que para todas as áreas é isso, né? Então... eu acho que é uma ferramenta, né? Que facilita e melhora o teu nível de produtividade, digamos assim, né? Agora, não sei se ela realmente substitui uma entrega final profissional, assim, que tem muito fator humano envolvido. Exatamente, é a mesma coisa. Tu vai conversar com um psicólogo, tu não vai conversar com a inteligência artificial. Tu pode, mas realmente é aquilo ali, ele tem essa escutativa
escutativa. Então, dentro da neuroarquitetura, a gente vai ter essa escutativa junto com o cliente. A gente brinca que a nossa reunião de briefing é uma terapia. Então, porque a gente vai fazer perguntas, assim, que às vezes não tem nada a ver com arquitetura. Elas têm a ver com comportamento. Pra gente entender como que tu se comporta ali dentro, sabe? E a gente diz, gente, agora a gente é os melhores amigos de vocês não precisam ter vergonha de nada, tudo que a gente conversar aqui é sigilo médico, judicial, nada vai sair daqui, mas a gente quer entender quem são vocês, sabe? Importantíssimo, Então, né? a gente E diz... é pra uma vida inteira, né? Exato. Muitas vezes. A gente trabalha com o sonho de muita gente, né? Que então quer ter a sua casa, é ter o seu projeto, é ter o seu cantinho, assim. Então, muita gente, a gente sabe que não é algo barato. É custoso. A gente tem um montante alto, assim. E hoje no escritório a gente faz projetos também menores, assim, parte de financiamentos, de Minha Casa Minha Vida. E a gente dá a mesma atenção para esses clientes. Claro. Porque é o sonho Eu deles. tenho certeza que muitas vezes tu impacta muito mais, talvez, esse perfil, assim, que está realmente realizando um grande sonho com a qualidade de aconchego e acabamento dos sonhos mesmo, do que, né? Acho isso super, super relevante, assim. Muito legal. E o acolhimento que a gente tem para essas famílias, assim, porque... Claro que a gente sempre vai trabalhar da melhor forma possível, mas a gente sabe o quanto que um ambiente e uma casa, ela tem que ser segura. Então, tem que ser quentinha no inverno, tem que ser fresquinha no verão, não pode chover dentro, quando der um vento não pode levar o telhado embora. Então, ela tem que ser segura também, porque é ali que as pessoas vão se abrigar, além disso, né? Do nosso estilo primitivo, lá da época das cavernas. Por que a gente foi para dentro da caverna? Porque é um abrigo. A gente precisa de um abrigo. E a nossa casa hoje, se a gente for lá na morfologia, é o nosso abrigo. Então, além de ser bonita, de ser legal, ela tem que nos abrigar e tem que fazer sentido. Então, a gente também tem essa responsabilidade de construir algo durável, né? No início do episódio, a gente relembra o ocorrido nas enchentes aqui que ocorreram no Rio Grande do Sul, né, e que abalaram Porto Alegre, entre outras cidades aí. Como é que tu acha que os eventos climáticos extremos eles podem vir a influenciar o planejamento arquitetônico no futuro, assim, de uma cidade, de um bairro? Olha, o urbanismo hoje, ele é o assunto mais falado dentro do evento climático, né? Que a gente está tendo cada vez mais extremismos. A gente viu agora furacão nos Estados Unidos, enchente no Rio Grande do Sul. Então, é muito um posicionamento urbano, de urbanistas, esse estudo de urbanismo. Então, hoje a gente, dentro de Porto Alegre, o urbanismo, como que funciona, como que funcionou, o que a gente tinha de medidas. Muita gente falou, tipo assim, fazer cidade esponja, que é com aquelas áreas de alagamento e tudo mais. Mas como assim? Tu vai simplesmente lá pegar uma área, derrubar tudo, fazer uma área permeável, um parque? Não, não é isso. Hoje a gente tem que ter uma escuta uma visão mais ativa para aquilo que está acontecendo, para a cidade que a gente tem. Então a gente tem o muro, muito foi considerado em derrubar o muro, fazer alguma outra coisa, mas o muro agora talvez seria pior, né, sem ele, né? Claro que a gente teve problemas e tudo mais, mas é a gente ter uma administração pública, isso, cidade, estado, país, entendendo que as nossas cidades precisam crescer ordenadamente. E Porto Alegre, claro, é uma cidade, é a nossa capital. Ela tem plano diretor, ela tem tudo. Mas cidades menores, às vezes, não tem. Então, a gente precisa ter também esse planejamento urbano com plano diretor para entender onde é que constrói, onde é que não constrói. A gente fala, precisa de 30 metros de APP. 30 metros é bastante. Mas por que a gente precisa? Porque, às vezes, pode ver que o rio suba, sabe? Então, é ter esse respeito à natureza, entender onde é que está a nossa cidade, essa morfologia. Claro que o nosso clima é cíclico, né? Então, a gente vai conversar sobre grandes chuvas a cada 100 anos, a cada 500 anos. O Brasil tem 500 anos quase, né? Então, a gente não sabe muito o que estava lá atrás. Então, assim, pode ser que essas chuvas elas voltem a se repetir dali mais 500. Então, isso a gente tem que ter essa atenção, que a gente sabe que o clima é cíclico, né? Então, a gente vai ter esse olhar, mas a construção também, se a gente for analisar assim, pega lá a construção dos Estados Unidos. Deu um furacão, leva as casas embora.
As nossas estão aqui. Então, a nossa cultura de construção, aquilo que foi construído de material, de alvenaria, que é uma tecnologia nossa, que a gente constrói muito bem, que a gente domina muito como cultura... Tu acha que a nossa... Ó, que baita ponto. Tu acha que o nosso processo e formato de construção civil, ele é melhor ou mais seguro do que um tradicional americano? É que são contrapontos, tá? Vamos lá. Hoje, a gente tem uma construção de alvenaria. Claro que dentro do Rio Grande do Sul, a gente está no estado que mais faz frio dentro de um pedacinho de um país que faz muito calor. Então, nossas construções não são muito bem feitas para o frio. Mas para o calor, ela funciona super legal. Mas a gente tendo uma construção, que eu digo que ela é mais parruda, com fundação, com viga, com pilar, com paredes de alvenaria, a gente tem uma resistência de construção muito boa. Então, assim, que obras em drywall, elas vão ter, elas seguram, mas, assim, ela pode ser um pouquinho mais frágil, ela vai precisar de uma manutenção maior, enquanto a alvenaria também. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Eu digo que construção de alvenaria, com certeza, vai ser mais resistente do que uma construção de drywall. Então, assim, claro que a gente tem estudos. No Japão, por exemplo, a gente tem quase prédios construídos, templos em madeira, há muito tempo. Coisas que no Brasil a gente não tem. Então, vai da tecnologia de cada lugar. Eu gosto muito e eu acho que as nossas construções de alvenaria são um pouquinho mais superiores, sim. Tanto que hoje a gente vai ver que está indo para o resto do mundo também. Até nos Estados Unidos tem bastante construções que estão vindo já em alvenaria nessas áreas de risco de tornado, né? Então... eu concordo contigo. E ainda indo nesse ponto, cara, mas é só uma curiosidade mesmo. Esses dias eu tava olhando no TikTok, o cara construiu uma casa em 3 dias com impressora 3D, cara. Cara, simplesmente a casa foi impressa, entendeu, mano? Foi lá, injetou. Cara, impressionante. Nesse sentido, o futuro, ele com certeza nos reserva coisas meio surpreendentes, assim, né? A gente tem muita tecnologia vindo, assim, dentro da construção civil, de construção, então, de impressão 3D, então é aquela máquina que vai largando, vai construindo concreto ali. A gente tem também, hoje, um outro sistema que eles inflam uma lona, uma estrutura, e daí fica uma casca, tu insere o concreto ali dentro, e ela fica uma casca. Então, também, a gente tem muita tecnologia vindo, tem muita coisa legal vindo aí. Como tá surgindo, é tudo muito caro ainda. Mas a gente precisa de ter vanguarda, de ter inovação para vir surgindo. E com o tempo vai popularizar. Então, assim, a gente vai ter, sim, novas técnicas, sabe? Então, isso é normal. Então, hoje também, se a gente for arquitetura brasileira, a gente tinha taipa de mão, onde eles faziam a caixinha e ia botando barro com palha, né? Então, ou fazendo tijolinho de adobe, que, né, é palha, mais resíduos, mais o barro, vai lá fazer o tijolo. Então, a gente vai tendo essa evolução tecnológica. Então, até a Oca dos Índios, né? Ela era uma construção de madeira com palha, com esse fechamento, com abertura, mas no meio tinha aquela abertura para fazer a troca de ventilação, sabe? Então, hoje a gente também foi evoluindo na construção e a gente vai continuar, é normal, é uma parte de sociedade onde a gente vai ter inovação para tudo, né? Legal. E aproveito para fazer uma conexão e puxar um pouco sobre sustentabilidade, assim, né? Importantíssimo a aplicação disso nas rotinas de todas as profissões, né, cara? E os mercados. E como é que tu consegue incluir sustentabilidade nos teus projetos, no teu dia a dia? Enfim, muita gente acha que sustentabilidade é fazer a separação do lixo uma parede verde, né? Vai muito mais que isso, né? Então, quando a gente pega a sustentabilidade a fundo mesmo, no que é a sustentabilidade, hoje a construção civil a gente sabe que é um dos maiores poluentes que a gente tem, porque a gente vai trabalhar com resíduo, a gente vai trabalhar com exploração de materiais, de minérios, de ferro e tudo mais. Então, hoje a gente tem selos de sustentabilidade regulamentados e tudo mais, mas a gente sempre tem, assim, como política nossa de escritório, é entender assim,
que a gente está derrubando? Onde é que a gente pode reutilizar isso? Ah, é uma reforma, mas... Ah, quero trocar isso. Tá, mas por que tu quer trocar isso de dentro de casa? Tu vai trocar uma... Ou, por exemplo, a gente pega capital, Porto Alegre. A gente tem muito prédio. O construtor entrega prédio, tem que entregar bancada de pia, de banheiro e sanitário e revestimento cerâmico. Porque tá lá no Código de Obras e Plano Diretor para sair o ABITS. Ah, eu quero trocar. Tá, mas a gente vai trocar uma coisa nova para botar uma coisa nova? Vamos tentar vender, não vamos só botar fora, sabe? Então, porque não existe fora, né? Então, a gente entender o que é esse material, ver o que a gente consegue, ou faz uma doação. Então, a gente teve muitas famílias agora que foram atingidas realmente pela enchente que perderam tudo. Então, a gente também... Faria toda a diferença, né? Faz toda a diferença, assim. O que pra ti, às vezes, é nada, pra aquela pessoa é muito, sabe? Então, a gente sempre tem essas conversas, assim, de, tipo, com os nossos clientes. Tipo, gente, ou o que dá pra gente reaproveitar, fazer um reuso... pra gente simplesmente não botar fora, sabe? Pra gente ter essa pegada de não botar uma coisa nova fora, sabe? Porque a gente diz também, é dinheiro de vocês. Se vocês comprarem, estão botando fora, por quê? Tu comprar uma camiseta, simplesmente vai botar ela fora? É a mesma coisa, sabe? Então, a gente tem essa pegada e a gente entender o que é. É aquela empresa que tá lá no Pará, é mais sustentável que a daqui. Então, eu vou comprar dela de lá. Tá, mas como é que vai vir esse material de lá? Ah, vai vir de caminhão. Tá, mas o caminhão vai poluir muito mais vindo do Pará até aqui do que aquele que é ali na cidade do lado, sabe? Então, a gente tem que entender também tudo que é isso, assim, qual que é a cultura das pessoas, como que funciona. Então, esses os sentidos, assim, hoje, pra gente ter... a gente tá tendo, assim, uma popularização muito grande de painéis solares, né? De energia solar. Então, isso também é muito interessante também, porque cada vez a gente está demandando mais energia, né? Cada vez a gente tem mais eletrônicos, mais ar-condicionado, mais luzes. Então, entender também como que fica isso, né? Então, é isso. A gente entender para onde é que está indo o nosso planeta, ver o que está acontecendo com ele para a gente conseguir colocar aqui dentro das cidades, dentro das nossas casas também para entender, né? Porque também não é saudável a gente dizer assim, o planeta está esquentando. Ah, beleza, só bota o ar-condicionado. É simples, mas tu simplesmente bota um esparadrapo ali no buraco, mas o buraco vai continuar aumentando, sabe? A gente tem que ter... e tu continua contribuindo para piorar. Para piorar, exato, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, assim, de... Não, gente, para onde é que tá indo? O que tá acontecendo? Vamos lá, o que a gente pode melhorar, sabe? Então, a gente diz, cada vez a gente tá ficando mais quente, né? O nosso inverno tá se indo, né? Então, não é só botar ar-condicionado dentro de casa. O que a gente pode usar de biofilia, de novo, pra gente trazer o frescor, como projeto, assim, como projetistas mesmo. Então, acho que é interessante, assim, a gente conversar e a gente ter tecnologias também que a gente tem, popularizar elas para a gente trazer esses meios assim sustentáveis para dentro do nosso dia a dia, além de botar parede verde, fazer coleta seletiva, que vai muito além. Que é obrigatório. Que é obrigatório, que hoje a gente diz assim, não é mais conscientizar as pessoas, é fazer. Tá todo mundo consciente do que está acontecendo. Sem dúvida. Mas, Samuel, a gente está assim, caminhando para o final e eu queria pedir que tu, de maneira breve, assim, deixasse uma dica para a galera, tá? O cara que está querendo mudar um pouco o astral, quer mudar um pouco o ambiente, seja ele de casa, do trabalho dele, alguma coisa que ele possa olhar com maior atenção e ir por esse caminho que ele vai ter um impacto super positivo, assim. Dá umas dicas aí para a galera. Vamos lá. A gente sempre diz assim que a gente vai ter o que dá menos bagunça dentro de casa, né? Então isso é importante. Dá menos estresse automaticamente. Dá menos estresse e tem coisas que a gente pode fazer a gente mesmo. A gente vê ali, tem algumas coisinhas que a gente vê um tutorial, a gente consegue fazer. Cor. Sempre vai ser muito legal a gente trabalhar para criar uma ambiência nova. Mas a gente tem que entender onde é que tá indo aquela cor. Que cor que é. Então, entender se é um tom mais saturado, se é um tom mais opaco, com uma saturação menor. Mas cor é sempre legal. Eu digo sempre pra gente fugir de padrões muito repetitivos. Então, assim, muitas listras, que às vezes também veio na pandemia, aquela lá que o pessoal tá fazendo aquele mosaico com fita, pintando. Gente, aquilo lá foi legal durante 3 semanas. Na 4ª semana tu olhou, já carregou, já odiei a parede, quero pintar de novo. Então, é um projeto longo. Então, talvez uma cor sólida, assim, também fica mais interessante. Iluminação. Faz muita diferença. Em minha casa a gente só tem iluminação no ponto central.
vamos trabalhar com os abajures, com com outros elementos de como gerar essa iluminação. Então, também, para a gente ter isso, usar a cor em almofada, mantas, coisas pontuais, quadros. Isso também gera muito impacto. Da vida, né? Da vida. A vegetação dentro de casa também traz uma presença, uma energia diferente, traz um glow, assim, traz uma vida, assim, só. Então, a gente vai ter estudos, procura lá, vegetações que precisam de baixa manutenção. Vai ter. Facilita. Vai ter, não vai não lá é só a samambaia. não é só a samambaia. Então, a gente tem um estudo de espécies muito legal. A gente tem a internet aí para isso como ferramenta, para procurar isso. Então, a gente também sempre diz, gente, traz vegetação natural, né? Não vai trazer artificial, traz a natural. Então, é nesses pontos, assim, que eu digo que faz. Às vezes, troca um tapete, troca alguma coisa. A gente diz assim, é sempre legal. A gente diz, às vezes, para os nossos clientes, troca alguma coisa devagarinho. É sempre bom ter alguma coisa nova dentro de casa. A gente se sente bem com alguma coisa nova, com alguma meta. Deixa o tapete, troca daqui uns dias. Então, porque quando tu trocar, também traz esse ar de renovação. Não precisa trocar tudo. Alguma coisinha pontual. Pequenas metas que tu vai batendo, aí é prazer duplo, né? Uma decoração também, então sempre traz sentido, assim, trazer essa personalidade. Então, isso tudo vai trazer um ar novo. E eu sempre digo, gente, às vezes pode parecer que é piada, mas eu digo, gente, tem que arrumar a cama. Porque traz outra cara pro ambiente, pra nossa vida. Vamos arrumar a cama, vamos deixar a casa mais organizadinha, porque isso tudo impacta muito em quem a gente é. Então, eu sempre digo assim, gente, 15 minutinhos antes de dormir, faz aquele mutirão da limpeza, organiza, não precisa limpar. Sem deixar a roupa na... louça na pia. Na pia, não deixa a louça na pia, esconde a louça, lava, bota na lava-louça, mas ajeita a almofada do sofá, estica a manta e vai dormir. No outro dia de manhã, quando chegar na sala, ver ela arrumadinha. Baita verdade isso. E a cozinha, quando for tomar café, que ela tá limpinha, já começa o teu dia de outro jeito, sabe? Então, isso também dá uma renovação. Abrir as janelas da casa, não deixar tudo escuro, a gente trabalhar com iluminação natural. A gente tem cortinas hoje, tem um vizinho ali de janela, não sei o quê. A gente tem cortinas que vai entrar luminosidade, mas não vai passar visualmente, assim. Então, são esses pontos que eu digo assim, que a gente vai trabalhar, dentro da psicologia também, a gente vai ter isso como pontos que vão ser chave, assim, para o nosso pensamento, que vão evitar pensamentos depressivos, vão trazer alegria, assim. O sol é vida, gente. A gente foi feito para estar de dia. De noite, a iluminação baixa, indireta, escurinho, a partir das 8 da noite, para a gente dormir bem, fazer o ciclo circadiano, para não precisar tomar melatonina, que não faz bem. Não faz bem. A longo prazo, não faz bem. Então, a gente tem que cuidar, assim, para ter uma boa noite de sono. A partir das 8 da noite, se alguém te diz assim, eu rendo muito mais de noite. Gente, não rende. Não rende, é de dia, de noite para dormir. É verdade, é verdade. Então, e bagunça muito o nosso sistema. E hoje, iluminação artificial tem em torno de 100, 200 anos. E o ser humano tem muito mais. Então, a gente não está acostumado ainda à iluminação artificial. A gente, eu sou acostumado. Não é, gente, não é. A gente não está acostumado a isso. Nosso corpo ainda não está acostumado a tudo que é iluminação artificial. A gente sente iluminação pela chega na câmera, pele, liga o celular com luz farol ali no olho antes de dormir. Depois não sabe porque não dorme direito. Então, a gente tem que cuidar. Iluminação alta de noite, sempre iluminação baixa, indireta. Evitar o ofuscamento também vai melhorar muito. Então... Mas é muito legal isso. Minha mãe sempre falou, cara, cumpre teu primeiro compromisso do dia sempre. Arruma tua cama. Sempre. Isso muda. Tem que cumprir o primeiro compromisso. Arruma tua cama, deixa pronto quando tu volta pra casa, a cama tá arrumadinha. Tá eu não digo que precisa ser o primeiro compromisso do dia, só porque tem lá o Dr. Bactéria que diz que não pode arrumar a cama quente, não sei o quê. Diz que prolifera suor, tem que deixar ela arejar. É interessante, porque a gente soa, né, dormindo. Então, é interessante deixar arejar, pegar um solzinho ali na cama também, depois arruma. Mas, assim, durante o dia, eu faço home office, então, às vezes, do meio do home office, eu vou lá, passo pelo quarto, meu Deus, como tá desarrumado. Vai lá, arruma a cama bonitinho e volta, sabe? Então, é isso. Entendi. Mas, então, cara, muito obrigado pela tua vinda aqui hoje. Papo muito astral, mesmo, de verdade, com dicas incríveis pro cara poder fazer isso em casa hoje.
terminou de assistir esse podcast, antes tu curte, comenta e compartilha, né? Porque a gente faz isso aqui de coração aberto, com todo carinho para vocês, selecionando muito bem os nossos convidados para entregarem para vocês histórias incríveis, curiosidades e dicas como essa, que o cara realmente pode terminar de dar o play, dar a pausa, dar o stop, ó. Vai lá escolher tua nova cor, passa lá, pega a paleta da tintas Renner e vai lá e coloca essa cor na parede, não é? Exatamente isso. Então, com certeza, faz muita diferença. São dicas práticas, assim, que dá pra fazer escutando, né? Deixa escutando, bota no fone, vai lá, arruma a cama, volta, lava a louça ali, escutando. Vai escutar o podcast pra lavar a louça, que daí a louça não vai mais ser tão chato, né? Verdade. Samuel, muito obrigado, então, pela tua presença de hoje. Você que tá aí de casa, a gente tem um encontro no próximo episódio. Tchau!